Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 124. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 10 horas e 18 minutos da sexta-feira, 31 de julho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, vírgula, ou Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, mais tarifado, já perdi a conta de quantas tarifas estão incidindo sobre as exportações do professor Bagdadi. E diante disso, ele está muito preocupado, com muita insônia e viciado em brigadeiro de colher na madrugada. Mas, enfim, podemos auxiliá-lo de alguma forma através de nossa companhia aqui nesse magnífico podcast, o Petit Jornal. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos do ambiente de negócios, da dinâmica de investimentos, da economia internacional. É o Petit Invest, espaço de toda sexta-feira do Petit Jornal. Está recuperado, Tanguy, do seu vício de brigadeiro de colher na madrugada? Como vai? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para mais um Petit Invest, o nosso tradicionalíssimo episódio da sexta-feira. Um prazer estar aqui mais uma vez para esse Petit Invest 124. Pô, Daniel Souza, a pessoa que estiver ouvindo a gente aqui e repudiar, deixar bem claro, não é apenas um brigadeiro de colher. É um brigadeiro de colher na geladeira de madrugada. Porra, é irresistível, Daniel Souza, irresistível. Então, demanda muita força de vontade. Tenho tentado ter, mas nem sempre é fácil. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, o pessoal que está junto com a gente aqui nesse último episódio da semana. E, Daniel Souza, para o episódio de hoje, a gente tem que falar sobre essa relação conturbada entre Donald Trump e o Fed. Não é de hoje que Donald Trump tenta colocar o Fed sob seu controle, né, nas rédeas curtas, e a gente sabia desde o início, né, desde que teve a mudança do presidente do Fed, que não seria fácil. As escolhas que o Fed tem que tomar, elas são complicadas entre uma atuação técnica e uma subserviência política. Me conta, Daniel, o que vem acontecendo ao longo dessa semana? Como é que está essa relação aí entre Donald Trump e o Fed, Daniel? Nessa semana, Tanguy, nós tivemos mais uma reunião do Fed, que acontece periodicamente, né, no intervalo de aproximadamente 45 dias. E o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu, uma vez mais, manter a taxa de juros básica inalterada no intervalo entre 3,50% e 3,75% ao ano. Na prática, foi uma decisão em linha com as expectativas, não teve muita surpresa em relação a isso. Mas a gente sabe que, num passado não muito distante, o Donald Trump criticava demais o Federal Reserve do Powell, que era o presidente anterior, e o que acabou acontecendo é que houve a troca do presidente do Fed. O Trump sugeriu ali, né, em alguns momentos, a expectativa de que houvesse uma mudança no Fed, que o Fed deixasse de ser inimigo dos Estados Unidos e que começasse a adotar uma política mais flexível com juros menores. Isso não aconteceu. Não houve espaço para a queda dos juros e, em grande medida, a culpa é do próprio governo Trump. Você tem tido dois vetores de pressão inflacionária nos Estados Unidos que têm como origem o próprio governo Trump. Em primeiro lugar, as tarifas. As tarifas de importação têm gerado pressão inflacionária. É claro que o tamanho do impacto varia dependendo da universidade ou do instituto que faz a conta, mas todos concordam que há impacto, que o impacto tem sido sentido na economia dos Estados Unidos e tem pesado no bolso das famílias americanas. Um segundo elemento é a questão da guerra no Oriente Médio e, consequentemente, o aumento do preço dos combustíveis, o que gera efeitos inflacionários muito evidentes e também diminui o poder de compra das famílias. Diante de uma inflação pressionada por tarifas e por um combustível mais caro, fica difícil para o Fed reduzir taxa de juros, afinal, ele tem, de alguma forma, que tentar manter ali a inflação sob controle, tem que perseguir a meta de inflação que nos Estados Unidos é de 2% ao ano. Mas o Trump, sendo Trump, sugere ali o tempo todo que o Fed vai obedecê-lo, que, aliás, é algo que o Trump faz nas mais diferentes áreas, ou seja, eu quero alargar o meu poder, eu quero ter mais poder do que a Suprema Corte, eu quero ter mais poder do que o Congresso, eu quero ter mais poder do que o Banco Central,
Em situações em que eu não estava interferindo, eu quero começar a interferir. Em situações em que o Banco Central estiver ali agindo de forma inadequada, eu quero que o Banco Central haja de uma forma que eu considero adequada. É sempre importante também lembrar que tem por trás uma preocupação do Trump em relação aos seus próprios negócios. Juros mais altos nos Estados Unidos, ou juros que não caem, né, e consequentemente são mais altos do que seriam se eles tivessem caído, atrapalha, Tanguy, mercado acionário. Você sabe que o Trump tem muitas ações, né, rapaz? Então, quando baixa a taxa de juro, as ações acabam subindo, porque as pessoas tiram dinheiro dos títulos americanos e acabam levando para o mercado acionário e para outros ativos de renda variável. Mas se o juro fica alto, as ações não valorizam tanto. Isso é ruim, né, rapaz? Para quem tem muita ação, para quem tem muita posição no mercado acionário, como é o caso do Trump, que não administra. Ele já deixou claro que ele não administra o patrimônio dele, que isso foi passado ali para os filhos. E, Daniel, a gente vai ter eleição de meio de mandato, né, as midterms, esse ano agora. Faltam alguns poucos meses. A popularidade do Trump, por tudo isso que você falou, está cada vez mais baixa, né, uma situação cada vez mais complicada para ele. E me parece, Daniel, eu queria te ouvir sobre isso, que ele está precisando de uma vitória. Ele está precisando falar assim, tá vendo aí, eleitor americano, consegui, fiz o Fed baixar os juros, você que está precisando de crédito, você que quer fazer um investimento, você vai ter crédito mais barato. Ele tenta colocar o Fed também como uma espécie de inimigo interno, né? Os juros altos como inimigo interno. Me parece que seria uma sinalização importante. Eu tenho a impressão, Daniel, de que depois da eleição de meio de mandato, ele vai continuar falando sobre o Fed, sobre a necessidade de baixar os juros. Mas se ele pudesse escolher, ele escolheria o Fed baixar os juros agora. Porque já traria um efeito até a eleição. É mais ou menos por aí? Você consegue ver dessa forma também? Com certeza, Tanguy. Afinal, quando a gente tem uma decisão de redução de juros por parte do Fed, isso acaba tendo impacto sobre as expectativas, nesse caso, um impacto positivo. Afinal, as pessoas passam a ter ali uma perspectiva melhor do ponto de vista econômico. Portanto, o Fed não mexer na taxa de juros do ponto de vista eleitoral é ruim, né? Porque passa ali uma ideia de que a economia não está melhorando ou de que você não está tendo um avanço significativo. Agora, uma vez mais, questões como tarifas e o aumento no preço dos combustíveis por conta da guerra no Oriente Médio são incontornáveis dentro do atual momento e acabam sendo aspectos que dificultam demais o trabalho do Fed. Ele tem que buscar ali uma compensação através dos juros para tentar manter a inflação um pouco mais baixa, um pouco mais sob controle. Agora, o Fed, Daniel, ele tem que proteger o Trump dele mesmo, né? Porque se o Fed baixa os juros, a inflação vai explodir ainda mais durante a gestão do próprio Trump. O Trump ele pode chegar lá no seu terceiro, quarto ano de mandato, né, emparedado politicamente, porque ele pode ter perdido a maioria no Congresso, né, a chance disso acontecer é muito grande. De novo, a popularidade dele é baixa nesse momento, a tendência é que ele não consiga transferir votos para os candidatos do Partido Republicano, para os candidatos da base trumpista, né, a galera do MAGA, e é possível que se o Fed, por exemplo, eu não acho que vai acontecer, tá? Mas se o Fed seguir aquilo que o Trump está demandando, baixar os juros, a inflação ela venha mais agressiva ainda no final do mandato. Isso pode estragar, inclusive, pode complicar ainda mais uma eventual eleição, né? Na verdade, eventual não. A gente imagina, né, que a eleição vai acontecer em 2028, né? Será que Trump vai conseguir fazer o seu sucessor? Então, eu fico imaginando também o senhor Kevin Walsh, né, presidente do Fed, imaginando, ô Trump, eu tô precisando salvar a sua pele. Porque se eu baixar os juros agora, essa bomba estoura no seu colo ainda, né? Não no colo do sucessor, e você não vai conseguir fazer um sucessor daqui a 2 anos. Mas será que o Trump está tão preocupado assim com o sucessor, Tanguy? Pode ser que ele queira que o sucessor seja ele mesmo. Ou pode ser que ele queira apenas que exista ali algum tipo de interrupção nos processos eleitorais dos Estados Unidos. Afinal, ele tem sinalizado que não acredita na correção, né, das apurações de votos por lá. Claro que é uma provocação, você tem toda a razão, quando você diz que existe a possibilidade de haver impactos sobre o próprio governo americano. E eu tenho a impressão que a questão da inflação é muito deletéria para a popularidade de qualquer governo, e com o Trump não é diferente. As pessoas perdem poder de compra conforme a inflação sobe,
Isso irrita profundamente as pessoas. Isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, vale para qualquer lugar, por conta justamente dessa sensação de que a sua vida está sendo cada vez pior quando o seu poder de compra, olha lá, Tang, poder de compra acaba diminuindo em função de um processo inflacionário. Petiters, vencemos. Daniel Souza resistiu e não usou a palavra affordability. Conseguimos, vencemos. Daniel Souza aderiu ao poder de compra. Daniel Souza, se você tivesse que projetar o futuro aí, o que você imagina que vai acontecer com os juros nos Estados Unidos? Vai continuar subindo? Vai ficar estável? Como é que você... O que você imagina? Claro que aqui não é um exercício de futurologia, eu não estou pedindo para você adivinhar nada, mas olhando o que há hoje, para onde você imagina que os juros vão? Qual vai ser a decisão do Fed? Pois é, Tang, ainda está bem longe para a próxima reunião, mas por enquanto não há nada que autorize a gente a acreditar que o Fed vai mudar a sua política por enquanto. Ou seja, a tendência é que você mantenha ali juros num patamar um pouco mais alto, justamente por conta dessa pressão inflacionária que continua. Mas, ao mesmo tempo, o preço do petróleo voltou a baixar, voltou a se comportar um pouquinho melhor e, consequentemente, está afastada, por enquanto, a possibilidade, a necessidade de juros um pouco maiores. É claro que nós temos 100 anos de forma figurada até a próxima reunião do Fed daqui a 45 dias. Até lá muita coisa pode acontecer, mas por enquanto o cenário de uma certa estabilidade na política de juros por parte do Banco Central dos Estados Unidos. Daniel Souza, a gente vai continuar acompanhando tudo por aqui, acompanhando a política econômica dos Estados Unidos, os impactos que isso traz para o Brasil, para o resto do mundo. A gente vai continuar falando sobre tarifas, vai continuar falando sobre guerra no Oriente Médio. É impressionante, né, Daniel, como é que todas essas coisas elas andam de mão dada, né? Parece uma grande ciranda, né? Uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente fala sobre Rússia, a gente está falando sobre energia, a gente está falando sobre grãos, a gente está falando sobre pressão, né, sobre preço dos alimentos, está tudo andando mais ou menos junto. Aliás, é por isso que o nosso projeto faz todo sentido, cada vez mais sentido, né, ligar política internacional e economia. Esse foi o Petit Invest 124, o último episódio da semana. Na segunda-feira a gente volta com mais um bate-papo, aliás, com mais 2 bate-papos, um de manhã e um no fim da tarde, início da noite. Daniel Souza, nos vemos, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.